Fala galera do canal! Vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa quinta-feira, 18 de agosto de 2022, teremos 4 palpites. Vamos ter jogos ali na Liga Profissional Argentina e na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa aquele like e ative as notificações para você não perder mais nenhum vídeo aqui do nosso canal. Então vamos começando, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos aos jogos do dia. Primeiro jogo, Aldosivi e Vélez Sarsfield. Jogo válido pela Liga Profissional Argentina, que a gente tem o Vélez em 26º com 10 pontos e o Aldosivi em 27º com 8 pontos. Duas das 3 últimas equipes da competição se enfrentando em um campeonato que fazem muito ruim, tanto Aldosivi como o Vélez, mas ainda assim com boas possibilidades no mercado de gols. Até porque o Aldosivi nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, tivemos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Vélez, nos últimos 5 confrontos da equipe, em 4 deles também tivemos 2 gols ou mais no placar. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 4 oportunidades também tivemos 2 gols ou mais no placar. Por isso, o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,41, a cotação já está ficando muito interessante. E mesmo sendo duas das 3 piores equipes em campo, eu vejo com boas tendências. Porque a gente está falando de um Vélez que já tem 13 gols marcados, 17 sofridos, semifinalista de uma Libertadores, mas que no Campeonato Argentino não vem fazendo uma boa campanha. A gente pode usar como semelhança o Atlético Goianiense, que também vem muito bem em Copas, mas não vem bem no Campeonato Nacional. O Aldosivi, por sua vez, tem apenas 7 gols marcados e 21 sofridos. Então são duas equipes que tomam muitos gols, que precisam vencer, que precisam pontuar. E lembrando que o Aldosivi vem de 2 derrotas seguidas, enquanto o Vélez vem numa situação um pouco melhor, porque venceu os 2 jogos sobre o Talleres na Libertadores. E nos 3 últimos no Campeonato Argentino, a equipe empatou 2 e perdeu 1. E nesses 3 últimos jogos sempre tivemos 2 gols ou mais nas partidas do Campeonato Argentino quando o Vélez estava em campo. E quando essas duas equipes se enfrentam também, a gente tem uma boa perspectiva, onde dos últimos 4 jogos sempre tivemos essa perspectiva de 2 gols no marcador. Então, sendo duas equipes que precisam vencer, entrar no trilho das vitórias e tendo um semifinalista de Libertadores, eu acho sim que a possibilidade é muito forte. Então, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,41 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para CSA e Vasco, jogo da Série B do Campeonato Brasileiro, que a gente tem o Vasco em quarto com 42 pontos e o CSA ali em 17º com 23 pontos. Equipes em momentos completamente diferentes, mas equipes com bons retrospectos no mercado de gols. Até porque o CSA, nos últimos 5 jogos da equipe, em 3 deles tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Vasco, nos últimos 5 confrontos, em 3 oportunidades, também tivemos 3 gols ou mais no marcador. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 3 deles também tivemos 2 gols ou mais no confronto. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,62, uma cotação interessantíssima para um Vasco que precisa vencer para continuar com uma boa diferença para Londrina, Sport, Sampaio, Tombense e CRB, que figuram como candidatos a tentar encostar nos cariocas e nos gaúchos ali na busca pelo G4, enquanto o CSA precisa muito da vitória, porque joga dentro de casa, tá na zona do rebaixamento e precisa vencer para, quem sabe, sair dessa zona incômoda ainda nessa rodada. Então, um jogo muito importante para as duas equipes, mas tem que lembrar, o CSA vem de uma sonora derrota de 4-0 para o Sport fora de casa, não vem fazendo uma boa campanha, né? Nos últimos 5 jogos são 4 derrotas e apenas uma vitória contra o Brusque, já teve várias trocas de comando técnico, enquanto o Vasco, que vem oscilando na competição, vem conseguindo se manter no G4, também vem de uma boa vitória sobre a Tombense por 3-1, um resultado importantíssimo que deu para o Vasco um alívio contra um concorrente direto e contra os outros times que figuram ali na busca pelo G4 dessa Série B. Então, um jogo muito interessante também, que eu vejo com boas possibilidades de gols. Então, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,62 é o nosso palpite para esse jogo.
Passando agora para Argentinos Júniors e Estudiantes, outro jogo da Liga Profissional Argentina, que a gente tem o Argentinos em quinto com 23 pontos e o Estudiantes ali em 19º com 16 pontos. Aqui a gente tem duas equipes também em momentos opostos e o argentino, na nossa visão aqui, com um ligeiro favoritismo para esse jogo, até porque a equipe, mesmo tendo nos últimos 5 jogos, isso no geral, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate, o Estudiantes também não vem muito bem, são 3 empates, 1 vitória e 1 derrota nos últimos 5 confrontos, mas quando a gente olha para o Argentino Júnior jogando dentro de casa, são 3 vitórias e 2 derrotas, já o Estudiantes tem uma campanha muito ruim fora de seus domínios, são 3 derrotas e 2 vitórias nos últimos 5 jogos, a equipe não conseguiu vencer fora de casa nesses últimos 5 resultados, nesses últimos 5 partidas, né? E quando a gente olha para esse confronto com o Argentino Júnior sendo o mandante do jogo, nos últimos 5 confrontos são 3 vitórias dos mandantes e 2 empates, ou seja, o Estudiantes não venceu na casa do Argentino Júnior no confronto entre as equipes. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser um empate anula aposta no Argentino Júnior. A odd está na casa de 1,56, uma cotação interessantíssima para um Argentinos, que hoje é quinto colocado com 23 pontos, a 5 pontos do Tucumã, atual líder desse campeonato argentino, e vai pegar um Estudiantes que não vem nada bem, que já marcou 14 gols, mas tomou 16, tem 16 pontos também e é o 19º. Mas a gente, quando olha para o Estudiantes jogando fora de casa, a equipe tem a 22ª melhor campanha do campeonato argentino entre 28 equipes. Ou seja, em 6 jogos são apenas 4 pontos. Então a equipe é muito fraca jogando fora de casa. O argentino já é melhor dentro de casa, tem a 5ª melhor campanha, 1 ponto a menos do que o líder, quando a gente olha só para esse critério de equipe jogando dentro de casa, que é o Tucumã, que seria o Tucumã, né, com 17 pontos. O argentino nessa situação teria 16. Então a gente vê um certo favoritismo da equipe mandante, e quando a gente olha para a tabela de classificação e para os últimos jogos dessas equipes, a tendência também é disso. Ou seja, um Argentinos que vem de uma vitória sobre o União Santa Fé, jogando dentro de casa, e o Estudiantes, que apesar de vir uma vitória sobre o Talleres, não vencia há 4 jogos seguidos. Então eu vejo com um ligeiro favoritismo, por isso o nosso palpite vai ser nesse mercado, que em caso de empate a gente não perde nem ganha, a gente só perde em caso de vitória do Estudiantes, e pelo retrospecto o argentino tem um ligeiro favoritismo. Então empate anula a aposta no Argentino Júnior, odd na casa de 1,56 é o nosso palpite para esse jogo. E passando para o último jogo do dia, Tombense e Sport. Outro jogo dessa Série B do Campeonato Brasileiro, aqui mais um confronto direto, outro para Tombense, né, que já havia enfrentado o Vasco na última rodada, e para esse jogo a gente tem o Sport em sexto com 34 pontos e a Tombense ali em oitavo com 33 pontos. Duas equipes ainda olhando para o G4 dessa Série B, mas também um jogo para gols, até porque a Tombense nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, tivemos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Sport nos últimos 5 confrontos dos pernambucanos, em todos eles sempre tivemos 2 gols ou mais no placar. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 2 confrontos existentes entre as duas equipes, um placar 2-0 e outro 3-0. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1,5 gols. A odd está na casa de 1,63, uma cotação muito alta para duas equipes que estão na parte de cima da tabela, que vem de bons jogos e de muitos gols. Até porque a equipe pernambucana tem 21 gols marcados e 18 sofridos, enquanto os mineiros têm 23 gols marcados e 23 sofridos. É uma média muito alta, tanto para um quanto para o outro time. E são duas equipes que brigam claramente aqui para tentar encostar nos líderes. Quem vencer praticamente deve dar um salto muito grande nessa caminhada. E a Tombense, que não vem de bons resultados, perdeu 2 dos últimos 3 jogos, enfrenta um Sport que vem de resultados muito interessantes. São 3-4-1 nos últimos 5 jogos, 1-2-1 e 1-1. Ou seja, é uma média de gols muito alta para o Sport, onde nesses jogos a equipe perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Ou seja, é uma equipe que, independente do resultado, vem tendo muitos gols. A Tombense não vem diferente. E são duas equipes na parte de cima da tabela brigando, buscando o G4. Então é uma cotação, na nossa visão, muito alta e muito interessante também. E por isso, mais de 1,5 gols, odd na casa de 1,63 é o nosso palpite para Tombense e Sport. Então foi isso, galera. Esses foram os nossos 4 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês.
compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando e até a próxima. Fiquem agora com os bilhetes prontos e valeu!